Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. Hoje eu vou analisar o nosso querido Bruce Lee. Para quem não conhece, é um ator de filmes da década de 70, um cara que tem um crânio mais físico-sensitivo. Hoje eu vou falar um pouco mais desse crânio. Para você que segue o canal aí, você já deve ter percebido que pessoas físicas sensitivas, elas geralmente são muito boas com o corpo, conseguem permanecer mais tempo com um acúmulo de gordura menor, costumam sofrer mais pressão física, elas têm uma capacidade maior aí de resistir à pressão física, escassez de recurso como falta d'água, comida, né? São pessoas que usam bastante os 5 sentidos. Para você que conheceu alguns filmes, que sabe um pouquinho da história desse cara, você já deve ter percebido que ele luta e luta muito bem. Ele vem de uma época aí onde o cinema não era tão simples de ser produzido, não era fácil, né? A produção era muito mais trabalhosa, a edição, gravação, os equipamentos nessa época eram muito mais caros. O cinema nessa época era muito mais inacessível, era para poucos. Não era tão simples você comprar uma câmera de boa qualidade e sair gravando por aí, né? As pessoas tinham que planejar um filme do início ao fim com muito mais dificuldade, com ferramentas mais reduzidas, né? Mais analógicas, vamos dizer assim. E ele foi um cara muito conhecido por realmente ser muito bom nas técnicas que ele tinha, né? Ele lutava Kung Fu, era um cara baixinho, com muita velocidade, projetava muita energia. Então eu vou falar um pouco mais sobre esse perfil de crânio, o crânio físico sensitivo, analisando nas próximas imagens. Uma característica muito comum entre os físicos sensitivos, pessoas que são boas com o corpo e os 5 sentidos, é uma testa mais reduzida, né? Você vai perceber aqui que a testa dele, ela em relação ao tamanho de rosto, ela é bem menor, né? Pessoas assim acabam sendo muito boas com os 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão, audição. Elas escutam muito bem, enxergam muito bem, são muito perceptivas, têm um tipo de lógica mais rápida. Não pensam tanto em detalhes, elas agem mais rapidamente, né? Então, só para descrever rapidamente aqui, de forma bem simples, o que seria ser bom com os 5 sentidos. Geralmente essas pessoas, elas têm uma capacidade maior de resistir à dor, escassez de recurso, né, à fome, falta d'água, conseguem trabalhar bem em ambientes bem hostis. E eu não preciso explicar que o que esse cara mais fez na vida dele foi lidar com o próprio corpo, né? É um cara aí que realmente ele conseguia sofrer certas pressões, né? Com certeza já apanhou muito, já tomou muito golpe,
muita pancada no corpo. Deve ter quebrado alguns membros ou, né, sofrido várias luxações. A testa do Bruce Lee, ela é um pouquinho mais quadrada em rampa. Existem dois perfis de testa ali dentro do físico sensitivo. Uma testa é a testa mais reduzida e arredondada, e a outra testa ela é quadrada em rampa, um pouquinho mais puxada para trás, né? As pessoas que têm uma testa quadrada em rampa, elas são físicas sensitivas, elas usam bem os cinco sentidos, mas também elas têm um tipo de lógica rápida e uma comunicação boa, né? São um pouco mais perceptivas, elas conseguem realmente ter a característica principal ali de ser física corpórea, né? São boas com o corpo, mas também transitam um pouco no campo lógico. Eu chamo de lógica rápida. Pensam rapidamente, mas de forma um pouco mais precisa, eliminando a maioria das besteiras. Você vai perceber que uma característica muito comum para você que segue o canal aí é que pessoas que são um pouco mais comunicativas, elas têm uma testa reduzida, porém quadrada em rampa, elas costumam ter o rosto, a parte do viscerocrânio, maior do que a testa, né? Então, é uma característica muito comum de pessoas que realmente conseguem lidar melhor com tato, olfato, paladar, visão e audição, né? São boas com o corpo e usam os cinco sentidos para processar bem o mundo externo. Praticamente, o cérebro dessa pessoa confia mais em processar e analisar o terreno, né, o mundo externo, mais do que ficar fazendo muita matemática, ficar pensando em muitos detalhes. Você já deve ter percebido que pessoas de uma testa quadrada e grandona, reta, geralmente têm uma lógica mais aflorada. E pessoas de testa mais reduzida, quadrada em rampa, elas acabam tendo um tipo de lógica mais rápida, eliminando a maioria das besteiras, né? Elas não focam tanto em detalhe, elas agem mais rapidamente. Também são boas aqui com a comunicação, com a expressão, o rosto é bem expressivo, pessoas de testa mais reduzida costumam mostrar mais os dentes, né, ter mais marquinha de rosto. Não é o extremo de uma testa reduzida, né? Isso daqui é o meio termo, é uma testa que transita entre a lógica e a sensibilidade. Nessa imagem um pouco mais à frente, você vai ver o Bruce Lee um pouco de lado, junto do mestre dele, treinando. E eles têm algumas características em comum. Ambos são físicos sensitivos, né? Deixa eu dar um zoom aqui na imagem para você notar. Físico sensitivo, geralmente, ele tem uma nuca mais longa, né? Uma nuca mais puxada para trás e uma testa mais reduzida, como eu disse. A diferença entre o Bruce Lee e o mestre dele é que o Bruce Lee tem uma testa reduzida, assim como o mestre, porém tem um pouquinho mais de volume aqui na frente, ó. Aumenta um pouquinho mais a lógica. Mas ambos têm uma nuca mais alongada. Vamos pegar a linha da nuca aqui, ó. Puxa da nuca lá para o topo e você vai perceber que existe um volume maior na nuca. Tem pessoas que têm uma nuca mais reta, já percebeu? Bem retinha. Geralmente as pessoas que têm uma nuca mais reta, elas ganham mais massa corporal, né? Pessoas de nuca mais longa, elas perdem massa corporal, conseguem permanecer mais magras por muito mais tempo. Então a grande diferença aqui entre o Bruce Lee e o mestre dele seria o formato de testa. Ambos têm um rosto grande, ó. Ambos são expressivos com o rosto, porém a questão da testa mais reduzida, ela se diferencia quando existe esse quadrado em rampa aqui. Pessoas de testa com quadrado em rampa, como eu disse, elas usam um pouco mais a lógica, né? São um pouco mais comunicativas. Ambos são muito expressivos, mas na parte de comunicação, muito provavelmente o Bruce Lee era um pouco melhor. Provavelmente era por isso que ele era um bom ator de filmes, né? Ele conseguia transitar entre ser muito capaz com a parte física, mas também tinha uma parte comunicativa boa. Ele emitia uma boa frequência aí para se conectar a outras pessoas, né? Então você vai ver aqui também no rosto do mestre dele que o mestre era muito mais expressivo, né? Parado, parece que ele já está sorrindo. Né? O Bruce Lee já tem, por ter uma testa um pouquinho mais quadrada, ele é um pouco mais frio. Eu fiz um outro vídeo aí do Ip Man, né, do mestre dele.
Você pode assistir aí no canal também, onde eu foco um pouco mais nas capacidades desse homem, né? Mas você vai perceber aqui que realmente a parte do viscerocrânio, a parte de baixo, abaixo da linha dos olhos, é maior do que a parte de cima. Então, vamos um pouco mais aqui à frente. Aqui a gente pode analisar também que ele tem um topo de cabeça que não é tão elevado, é uma característica comum entre os físicos sensitivos. Eles têm uma testa mais reduzida e uma nuca mais longa, mas o topo de cabeça não é tão grande. Claro que existem várias variações nesse meio, né? Então você vai ver em outros vídeos aí, como o Kobe Bryant, por exemplo, né? Que eu mostro um pouco mais ali do porquê que ele é um cara mais alto, mesmo assim ele é físico sensitivo, eu chamo de homem da montanha. A gente tem aí também o John Jones, né, que é um outro cara que ele é alto. Vários vídeos aí no canal você vai perceber. O Bruce Lee, ele tinha um topo de cabeça um pouco elevado, mas nem tanto. É um topo de cabeça mediano, vamos dizer assim, né? Então, o cabelo ele acaba escondendo um pouco, mas como eu tenho um olho muito treinado, né, há muitos anos, desde pequeno eu já percebo as pessoas pelo formato de crânio, eu compreendo que o cabelo ele só acaba aguçando o formato de crânio dessa pessoa. Existe um tipo de padrão aqui, né, que eu consigo enxergar por praticar tanto. Aqui também a gente vai conseguir perceber o formato de rosto dele, né? Olha só como ele tem um rosto realmente grande, como eu havia citado anteriormente, né? O volume de testa dele não é tão grande quanto o rosto. Existem pessoas que são muito testudas, elas costumam ter uma testa às vezes maior do que o rosto ou no mesmo tamanho. Isso quer dizer que quanto mais testa, mais volume de massa no pré-frontal, por consequência mais capacidade lógica. Quanto mais isso vai reduzindo, a lógica também vai reduzindo e a sensibilidade aos 5 sentidos e ao corpo vai aumentando. Então essas linhas estão aqui para demonstrar como realmente o rosto dele é maior do que a parte de cima do crânio. Viscerocrânio, neurocrânio. O crânio é praticamente dividido entre essas duas partes. Aqui também, uma característica muito comum entre pessoas físicas sensitivas que têm uma nuca um pouco mais alongada é o tamanho. Geralmente pessoas de nuca muito puxada para trás e pouco topo de cabeça, elas são mais baixinhas, né? São baixinhas, mais rápidas, boas com o corpo, boas com 5 sentidos. Então aqui tem uma imagem do Bruce Lee perto de um cara realmente alto. Se eu não me engano, esse cara aqui tem uns 2 metros, né? E o Bruce Lee, eu acho que ele tem 1,70 m, né? Vamos pegar uma média mundial aí, 1,70 m é um cara mediano para baixo, né? Ele está de altura média para uma altura de um cara mais baixinho. Então, só um pequeno comparativo aqui para você perceber. Nuca longa, pouco topo de cabeça, a pessoa acaba perdendo um pouco na altura, mas ganhando muito na eletricidade corporal. Se você for medir a velocidade desse cara grande aqui do Bruce Lee, o Bruce Lee é muito mais rápido do que ele, né? Então essa foi a análise do nosso querido Bruce Lee, né? Um grande ator de filmes. Ele atuou aí com pessoas conhecidas. A gente tem aqui até o Chuck Norris, né? Para quem já assistiu filmes também desse cara, são filmes muito bacanas, muito bons. Uma coisa interessante sobre o Chuck Norris é que praticamente ele nunca apanhava, né? Mas isso aí já é o estilo de filme dele ali. Mas eles puderam atuar juntos, né? Então é um cara que realmente era muito bom com o corpo, muita velocidade, capacidade de realmente se levar a limites, sofrer pressão física, dor, né? Realmente ficar sem recursos por muito mais tempo. Eu gosto de usar um comparativo sobre o físico sensitivo e outras características. Se você solta numa mata muito densa e fechada uma pessoa física sensitiva, né, com testa reduzida e nuca longa, essa pessoa tem mais resistência, né? Ela tem mais chances de sobrevivência do que uma pessoa de nuca reduzida e testa grande, por exemplo, ou de topo de cabeça muito elevado. Falando de resistência, de sobrevivência, geralmente a pessoa de nuca longa e testa reduzida tem mais capacidade para resistir fisicamente, né? Mas ela perde um pouco mais na capacidade de inteligência lógica,
né? Então pode crer aí que era um cara que tinha uma filosofia para o corpo muito aguçada, ele tinha uma capacidade física muito boa, mas também usava muito bem os cinco sentidos. Isso acaba formando uma máquina de bater, né? Se um cara que tem essa característica, ele treina luta, ele faz esportes, dificilmente ele vai ter problema ao longo da vida com o corpo, né? Essas pessoas também elas acabam aí sendo muito boas ali em certas questões para ensino. O grande dilema da testa curta, eu vou fazer um pequeno comparativo aqui da testa curta. O grande dilema da testa curta é o controle emocional. Se a pessoa não tem um tipo de treino ao longo da vida, se ela não aprende a se autogerenciar, se autoconhecer, geralmente as emoções pegam muito fortes com essa pessoa, né? Elas acabam reagindo muito antes de pensar. Olha que interessante. Então, para você aí que conhece um pouco da obra desse cara, você sabe que ele era um cara um pouco explosivo, arrumava confusão fácil, né? Queria resolver tudo no braço. Então, esse é o grande dilema de uma testa mais reduzida. Os físicos sensitivos, eles confiam mais no corpo, mais nos cinco sentidos, na percepção deles, nos instintos, do que necessariamente com a lógica. Mas quando se treinam, quando se descobrem, se desenvolvem, eles acabam sendo mestres em autocontrole, né? Então você vai perceber que grandes mestres de Kung Fu, eles geralmente têm uma testa mais reduzida. E os bons mestres mesmo, eles acabam tendo uma capacidade de controle maior. Um outro comentário que eu vou fazer rápido aqui sobre o físico sensitivo é que ele tem um problema maior com drogas. Quando ele se envolve com drogas sintéticas, né, drogas criadas em laboratório, eles acabam se viciando mais, porque o corpo pede mais estímulo, né? Essas pessoas gostam muito de sentir o corpo, né? Movimento, pressão, acabam aí tendo até uma libido muito alta. Olha que interessante, né? O ser humano, ele realmente se distribuiu para a sobrevivência. E não tem como você achar que um perfil de crânio é o melhor. Todos os crânios são os melhores, né? Nós não nos adaptamos, nós somos tribais, nós não nos adaptamos ao longo da história com um perfil de crânio só. Existem crânios que eles são mais exploradores, eles são para fora, eles são para campo, para terreno. Existem campos que são mais para dentro da sociedade, filosófico, criativo, espiritual, né? Existem crânios que eles são mais lógicos, mais matemáticos, eles são um pouco mais nos dados. No caso do nosso querido Bruce Lee, é um cara físico sensitivo, ele era caçador, era bom com o corpo, né? Um cara aí que realmente tinha os instintos mais aflorados, né? Essa foi a análise de hoje. Deixe seu comentário, me diga se fez sentido para você, né? Deixe seu comentário também se você já se identificou com as análises do canal. Fica de olho na descrição dos vídeos longos aqui também, que em breve eu vou disponibilizar alguns mini cursos, o catálogo de crânios, com o tempo vão saindo também os meus livros. Eu quero te lembrar que esse tipo de análise ela vem sendo construída há quase 2 décadas. Não leve em conta qualquer outra análise que veio no passado, analisando o formato de crânio das pessoas. Tem muita bagunça aí para trás, né? Hoje a gente vive uma época maravilhosa, onde a ciência, a tecnologia, a informação disponível é muito melhor do que qualquer outra época que a gente já viveu. Então, um forte abraço aí para vocês, meus amigos.